Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para poder continuar nosso diálogo falando sobre obra missionária, Louvo a Deus pela vida de todos que estão me acompanhando. A minha oração é para que Deus abençoe a todos e a todas de maneira rica e abundante, ok? Para nós começarmos o assunto de hoje, uma sequência daquilo que nós falamos na noite de ontem, Ontem gravei à noite, sempre a gente grava à noite, E para nós iniciarmos, eu quero lembrar a todos um texto de Atos dos Apóstolos, Quem lê a Bíblia sabe, sobre Filipe, personagens novos, no Novo Testamento, que os seus nomes começam a aparecer na Bíblia Sagrada, que deixaram um marco na história da igreja. E Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, a Bíblia diz que Filipe desceu para Samaria e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os demônios saíam de muitos que os tinha, gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade, Então ali antes de Filipe, a gente percebe Estevão, o primeiro mártir da igreja, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e sinais entre o povo, E já no capítulo 8, no final do capítulo 7, capítulo 8, aparece um novo personagem, o Saulo, que depois se torna o Paulo. E assim a obra missionária, aquela obra que começou ali com a igreja de Atos dos Apóstolos, vai continuar até que Jesus volte. E o que nós falamos no vídeo anterior, esse é o nosso assunto, obra missionária. Eu já falei no vídeo anterior, eu lembrei alguns mestres que Deus levantou no nosso país para nos ensinar teologia, Então o nosso desejo não é teologizar, porque grandes mestres nós temos, Mas relatar, ajudar aqueles que desejam ser missionários, Conforme eu falei no vídeo anterior, Às vezes é difícil, a pessoa tem uma chamada, tem uma certeza, uma convicção da chamada, mas ela fica muito preocupada. O que será de mim? Como vou fazer? Eu tenho que procurar uma igreja, É evidente que nós temos que sair debaixo de uma cobertura espiritual, Mas muitas das vezes a igreja ela não tem o interesse de fazer missões. Ou tem o interesse, mas aquela área que Deus determinou, que Deus orientou o missionário, às vezes não está no projeto da igreja a qual ele serve, a qual ele é membro, E aí ele fica num drama. Como é que eu vou para o campo missionário se a minha igreja não tem visão para essa área? O meu pastor não tem, E isso acaba transformando-se em um drama, às vezes, na nossa vida, como aconteceu comigo. Eu relatei um pouco da minha história e diz o doutor Gesiel Nunes Gomes, um dos homens que nós temos no Brasil e no mundo, o mestre da palavra, ele sempre ensina, só tem futuro quem tem memória, E outra coisa, não fazemos nada sozinho. O que sabemos, aprendemos com alguém, com os nossos mestres do passado. E, como às vezes a gente acompanha, eu gosto muito de criação de gado, Principalmente gado Nelore, o norte tem muito, especialmente o nosso estado de Roraima, É um estado, como se habla em espanhol, um estado ganadeiro. Então, o que acontece? Tem o gado que é o PO, a palavra PO quer dizer procedente, origem. E nós temos que falar da nossa procedência, da nossa origem. Onde é que viemos? Quem somos? E eu quero, dando sequência no assunto falado anteriormente, eu sou carmense, a capital nacional do gado girolando no Brasil, Carmo de Minas, querida Minas Gerais. Eu espero que algum carmense me acompanhe, Nasci uma fazenda de café, a Fazenda Santo Antônio, Proprietário da fazenda era o senhor José de Carvalho Junqueiro, o maior fazendeiro. Aqui não era um fazendeiro, era um pai que nós tínhamos, Ficamos ali, meu pai ficou 17 anos nessa fazenda. E na minha adolescência, meus pais mudaram para a minha linda cidade de Carmo de Minas. E em 1976, Natal de 1976,
Os meus pais, né, nunca tinham ido a uma igreja evangélica e foram convidados para ir a uma igreja, vivendo um drama de problema de saúde, e fizeram uma visita à igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de São Lourenço, na noite de Natal de 76, e ali os meus pais entregaram a vida para Jesus. O pastor da igreja na época era pastor Nelson de Souza, pioneiro da igreja evangélica quadrangular. Como a nossa cidade, Carmo de Minas, não tinha igreja evangélica quadrangular, os meus pais foram congregar na igreja Assembleia de Deus de Carmo de Minas, e o pastor presidente era o pastor José Felício, a sede era na cidade de Cristina, e a presidência da igreja estava na cidade de Itajubá, né? A família Farias, muito conhecida no Brasil, pastor Luiz Faria, depois Afonso Faria. Em 1979, os meus pais mudaram por uma chamada divina, uma visão de Deus. Meu pai só sai como um missionário voluntário, uma cidade próxima, Carmo de Minas, São Lourenço, é 9 quilômetros da cidade da outra. E meu pai começa o seu ministério ali de verdade, na cidade de São Lourenço, né? Chegou como servo de Deus, e ali aprendemos muito, né? Mas a nossa vida era trabalhando em fazenda. Éramos em 7 irmãos, hoje nós somos 5, Deus já levou 2 irmãos queridos nossos, né? E eu sempre falo com meu pai é pastor vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de São Lourenço, presidida pelo pastor Antônio Romero Filho, um dos maiores missionários do Brasil, né? Não é muito conhecido, é um homem muito reservado, mas em termos de missões é o maior missionário que tive o privilégio de conhecer, né? Fez missões pioneiro na Argentina, né? Trabalhou também na China, na Europa, Espanha, e hoje preside a nossa igreja em São Lourenço, onde papai é o vice-presidente. Meus irmãos são pastores para a glória de Deus. Meu irmão mais velho é pastor na cidade de Ubá, leste do estado de Minas. Meu irmão menor, caçula, né? Pastor Léo, ele pastor na igreja de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. E tem meu irmão Ivair, né? Ele é um evangelista, intercessor, e ali está na cidade de São Lourenço, o intercessor da família, intercessor da igreja. E tem uma irmã, minha querida irmã, chamada Alair dos Santos, né, que está em São Lourenço também. Né? Essa é a nossa história, um pouquinho da nossa história. Né? E, como eu disse no vídeo anterior, né, que a chamada ela é divina, não é nós que escolhemos ser missionários. Pedro não escolheu ser Pedro. Jesus tomou um barco emprestado, porque a multidão comprimia ele ali no mar da Galileia. E ele toma um barco emprestado de Simão, né? Terminando o seu ensino, ele dá uma ordem para que lançasse a rede, e Pedro diz: Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. E encheu 2 barcos de peixe. Pedro se assusta e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz assim: a partir, vinde após mim, que eu te farei um pescador de homem. Pedro deixa tudo, né, com seu irmão André, e segue Jesus também, com João, né, e Tiago, seu irmão, Zebedeu, pai de João e Tiago. Então eles não escolheram ser, né, Pedro, Tiago, os discípulos que tornaram-se apóstolos. Não foi uma escolha deles, foi Jesus que os chamou. E quando nós chegamos no livro de Hebreus capítulo de número 8, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele Jesus que chamava, que chamou e continua chamando homens para a obra, para a sua santa obra, para o trabalho, né? Para o cuidado da igreja, para a evangelização mundial. Porque Jesus disse: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Jesus os chamou para ser, né? Hebreus é muito claro. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus continua chamando, continua convocando para a sua obra. Mateus capítulo 9, os últimos versículos. Você que gosta da Bíblia Sagrada, lê Bíblia, você sabe o que está escrito. Percorria Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e moléstias entre o povo.
E levantando os olhos, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque viu-os como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que levante ceifeiro para a sua seara, porque verdadeiramente grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. E a minha fala é para você que foi chamado para ser um ceifeiro. E de repente você está com medo, de repente você está numa empresa, a chama missionária arde no seu coração. A convicção da chamada já te domina, você sabe que tem uma chamada. Pode ser para o Brasil, ou pode ser para um outro país, ou para a sua cidade, e de repente você está buscando apoio. Isso não é errado, isso é normal, é um missionário. Mas de repente o apoio que você necessita, que você está buscando, você não tem. E aí pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Você tem que tomar uma decisão de sair, né? Conforme Jesus ensinou na parábola do semeador. E o semeador saiu a semear a sua semente. E você, como semeador, então você precisa ir, né? E você de repente pode estar com medo. Alguém que está me assistindo agora pode estar com medo. Está preocupado, né? Vou passar fome, eu não vou ter apoio de uma igreja. Não tenha medo. Não tenha medo, né? Eu saí com a minha família. E uma outra coisa, que foi uma decisão minha, você não vai fazer o que eu fiz. Isso aqui foi o que eu fiz. Cada um tem uma convicção. Cada um sabe aquilo que deve e o que não deve fazer. E eu, quando alguém chegou para mim, eu me lembro do meu irmão mais velho, que já era pastor na época, eu, naquela luta para poder me demitir, pedir demissão de uma empresa, né? Porque eu sou trabalhador, todo trabalhador, ele gosta de ser trabalhador. E o sonho de um trabalhador é se aposentar, né? Conforme eu disse ao senhor na minha história, né? A minha infância foi numa lavoura de café. E quando eu completei 14 anos, de 14 para 15, eu completei 15 anos, no dia 26 de março de 1980. Mas no dia 3 de março de 1980, não tinha completado ainda 15 anos, eu entrei na primeira empresa, na minha querida cidade de São Lourenço, Ediplan, Planejamentos e Edificações Limitada. O proprietário da empresa era o senhor Nilton Barbosa e o senhor Israel Turek. Depois daquela empresa, saí para uma outra empresa. Quem for a São Lourenço, ali da cidade de São Lourenço, vai ver lá. Na Avenida Dom Pedro II, saída para Carmo de Minas, há um edifício Dom Pedro II. Trabalhei na empresa, do começo ao fim do edifício. Depois, quem conhece, for a São Lourenço, Rua Venceslau Braz, tem um grande prédio, bonito. Edifício da Torre de São Lourenço, ali eu trabalhei também. Depois, trabalhei no edifício do Lago, à beira, margeando ali o Parque das Águas de São Lourenço. Foi quando ali, trabalhando ali, conheci minha esposa é de Taubaté, São Paulo. E o pai era cantor, e foi numa excursão com o pai. E lá nós nos conhecemos, e meses depois nós nos casamos. E casando com ela, tendo um sonho, eu vim para São Paulo, para o estado de São Paulo, e cheguei na cidade de Taubaté, no mês de julho de 1985, entrei na empresa. Se você sair da cidade de Taubaté, dirigir-se para Pindamonhangaba, existe um presídio, uma colônia penal chamada Colônia Penal Edgar Magalhães Noronha, e foi meu primeiro emprego aqui no estado de São Paulo. Saindo daquela empresa ali, fui para uma outra empresa, na antiga Rua das Palmeiras, aqui em Taubaté, e trabalhei numa empresa, no edifício chamado Pietro Fassi, era o dono, era o nome da empresa na época. E saindo dali, no dia 3 de novembro de 1987, eu tinha um sonho de trabalhar numa indústria. Eu entrei na General Motors do Brasil, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 143, 144, na cidade de São José dos Campos, né? E depois, no mês de maio de 1994, eu fui transferido para a FAP de São Caetano do Sul, da mesma empresa, né? Então eu gosto de trabalho, sou um trabalhador, né? Mas trabalhando, a chama missionária estava acesa no meu coração. E também estava acesa no coração da minha esposa, muito mais do que no meu coração. Ela tinha uma convicção, ela já estava decidida que era hora de nós irmos para a obra missionária. E eu procurei apoio de igreja. Eu sou filho
ministerial do nosso saudoso pastor José Ezequiel da Silva. Fui separado auxiliar aqui na cidade de Taubaté, um bairro chamado Bairro da Água Quente. E o pastor da congregação na época, hoje é o presidente da Assembleia de Deus de Taubaté, pastor Luiz Francisco dos Santos, me separou para auxiliar. Compramos uma casa aqui na cidade de Pindamonhangaba, no ano de 1990, e vindo para cá, comecei servindo como diácono na Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, presidida na época pelo pastor Samuel Fonte Bezerra. Então, a gente tem que ter uma história. Em São Bernardo do Campo, congreguei na igreja de Madureira, ali no Caminho do Mar, né, na avenida, quem se conhece ali, Rude Ramos, conhece ali onde está a igreja, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em São Bernardo do Campo, e ali congregamos naquela igreja. Né? Então eu tinha um sonho de ser enviado para uma igreja grande que pudesse me sustentar. Mas graças a Deus que não encontremos esse apoio. Hoje eu louvo a Deus. E fomos para o estado de Roraima. Né? Uma convicção com uma chamada. E eu sempre comento com a minha família que naquela convicção missionária, mas com temor dentro de mim, e como eu disse, o meu irmão mais velho, pastor, disse para mim, e procurou disse, Ademir, Deus me mostrou você em Roraima, mendigo, com um saco nas costas, a sua família atrás de você. E eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado com aquilo ali. Só que eu me recordo que quando eu ouvi aquela frase de meu irmão, que era pastor, eu decidi sair da empresa, e não só sair, mas nós doamos o que tínhamos, eu com a minha esposa. Tomamos a decisão. Se for para passar fome, eu vou passar fome. E se for para virar mendigo, eu também vou virar mendigo. Mas vamos doar aquilo que temos. Então nós doamos carro, nós doamos os nossos móveis, compramos passagem do nosso bolso, e quando me lembro que eu fui com a minha família para o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e hoje não tem mais a Varig, Companhia Aérea Varig, Viação Aérea Rio Grandense, né? E nós embarcamos no aeroporto. Ninguém foi, um amigo meu nos levou até o aeroporto. E eu fiquei preocupado, mas eu orei aqui em São Bernardo, porque eu falei, Deus, todos estão me chamando de louco, e eu estou achando que estou louco. Mas a chama arde em mim, o Senhor me chamou para trabalhar com os indígenas de Roraima. E Deus havia mostrado em oração, já tinha mostrado que etnia, que tribo, que aldeia nós iríamos trabalhar. E eu orava a Deus, Deus prepara alguém para nos receber no estado de Roraima. E nós oramos a cada momento que o avião ia voando, escala em Brasília, escala em Manaus, e a última escala, eu me recordo, quando saímos de Manaus, para irmos para Boa Vista, aí o meu coração ficou muito pesaroso e vi a certeza, vou virar mendigo numa região que eu não conheço, nunca vim. Mas eu tinha orado a Deus, Deus prepara alguém para nos receber. Chegou no aeroporto, fomos para um pequenino hotel. Do hotel fomos para o terminal rodoviário de Boa Vista, terminal rodoviário internacional de Boa Vista, capital de Roraima. E quando chegamos naquele terminal, eu, minha esposa, minha filha maior com 12 anos, a nossa filha menor com 6 anos, nossa filha do meio estava com 9 anos. Deixamos uma filha sepultada aqui, né? Deus levou uma filhinha nossa que ia completar um aninho de idade. E quando cheguei ali naquela cidade, tinha orado a Deus, chegamos naquele terminal, lá estava uma senhora venezuelana, chamada Esterlita Pérez Leal. E quando nós fomos buscar informações sobre Pacaraima, a cidade que Deus havia nos chamado para ir para lá, quando minha esposa foi buscar informação, estava uma senhorinha dentro do terminal. E ela dirigiu-se à minha esposa e disse para minha esposa, minha irmã, tem quase 2 semanas que eu estou aqui na cidade de Boa Vista, porque Deus me revelou que uma família de missionários chegaria aqui no estado de Roraima e que era para que eu recebesse essa família em casa. E ela disse para minha esposa, e a missionária que eu estou esperando é você. Ela falou para minha esposa. E eu cheguei nela e falei, não, minha irmã, nós vamos para Pacaraima, vamos acompanhar a senhora, mas tem um hotelzinho lá. Ela disse assim, meu irmão, aquele sotaque espanhol, né? Aquele portunhol. Ela disse, irmão, que missionário é você, irmão? Missionário não vai para hotel, missionário se hospeda na casa de crente. E ela nos levou para a casa dela. E chegando na casa dela, nos ofereceu um quarto muito simples. Não tinha móvel no quarto, não tinha cama. Era o melhor que ela tinha para nos oferecer. E ali nós chegamos, pegamos as nossas roupas, colocamos no chão, fomos dormir em cima. E no outro dia, eu, minha esposa, aquela senhora, que era uma missionária também,
foi toda alegre, nos levou na igreja, a Assembleia de Deus, da CEDADER, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado de Roraima. E quando nós chegamos naquela igreja, eu feliz, porque Deus havia me chamado para estar ali. E comecei como auxiliar daquele pastor, que no vídeo anterior eu disse, mas aquele pastor leu a carta que eu recebi aqui do meu pastor em São Bernardo do Campo, e aquele pastor não me recebeu nem como crente naquela igreja, mas eu fiquei ali. E no outro dia, eu com a minha esposa arrumamos um trabalho. Que trabalho? Uma indígena, irmã Anelina, ela tinha um sítio, um terreno indígena, área indígena, e tinha uma roça de arroz para ser colhida, uma roça de milho, só que o esposo dela havia falecido. E nós começamos o nosso trabalho missionário, cuidando de uma roça de arroz daquela irmã. E daquele arroz que nós começamos a colher, nós nos alimentamos daquele arroz, né? E começamos a criar galinha com aquele milho. E ali eu fui plantar horta, que eu aprendi a plantar horta com meu pai. E fui ajudar o pastor a construir o templo. E ficamos ali naquela cidade por aproximadamente 9 meses. Mas de repente aquele pastor mudou de ideia em poucos dias, né? E olhou para nós e viu que tínhamos chamada missionária. E aí nos inseriu na obra missionária e começamos a trabalhar, né? Várias comunidades. Quem conhece, de repente, algum seguidor do nosso canal possa conhecer o estado de Roraima, né? E possa conhecer também a cidade de Pacaraima. Fomos para a primeira comunidade, a comunidade do Samã, depois a comunidade da Boca da Mata, comunidade indígena do Curicaca, do Sabiá. E os primeiros cultos que fomos dirigir foi na comunidade indígena do Curicaca, de um irmão chamado irmão Rosildo, indígena, que faleceu em Ocidente. E ali começamos o nosso trabalho missionário. Estamos envolvidos nesse trabalho, nessa obra até hoje, e Deus tem nos abençoado. Então isso, nosso canal se propõe a isso. É motivar você. Vai ser muito mais coisas para falar, vamos falar de muita coisa, né? Do campo missionário, dos tempos que construímos, como estamos hoje, o que Deus tem feito na nossa vida, né? O que Deus tem feito no estado, né? No estado de Roraima. É o estado, para mim, um dos mais lindos e abençoados do Brasil, o estado de Roraima, né? Deus nos deu a graça, tem nos dado graça de construir uma história como missionário. E aí tomamos essa decisão de, após 24 anos, trabalhando como missionário, pastor missionário, implantando igreja, chegou a hora, né, através das redes sociais, incentivarmos todos aqueles que têm uma convicção, têm uma chamada, e estão com medo de ir. Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Não tenha medo, não vá sem ser chamado. Não vá sem ser chamado, você poderá se decepcionar. Jeremias, capítulo de número 17, versículo número 5, diz: Maldito o homem que confia no homem, e da carne mortal faz o seu braço forte para apartar o coração do Senhor. Será ele como um arbusto solitário plantado no deserto, não sentirá quando vier o bem, antes morará numa terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Será ele como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas flores são sempre verdes, no antissequidão não se fadiga, porque as suas raízes estão estendidas para as águas. Tá bom? Então, às vezes, nós como missionários, você aí que está do outro lado, pode estar com temor. E aí você tira a confiança daquele que te chamou, para às vezes colocar a sua confiança em homens, que não é errado, você tem que confiar nas pessoas, na sua família, no seu pastor, na sua igreja, nos seus amigos, temos que confiar nas pessoas. Mas às vezes nós colocamos pessoas e instituições acima de Deus, acima da palavra, acima de um chamado, tá bom? Teremos mais, a nossa história continua no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Se você estiver doente, né, esses dias de pandemia no Brasil, hoje eu estou aqui, estou me tratando aqui na cidade de Taubaté. Estamos aqui em Pindamonhangaba, mas quem conhece o Vale do Paraíba sabe que Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba já estão praticamente ligadas, né? Então, estamos aqui no bairro de Araretama, em Pindamonhangaba, né, mas estou me tratando aqui em Taubaté, né? Quase fui à morte, Covid quase me levou à morte. Fui para o hospital 5 vezes, em Boa Vista, Roraima. E ali, quando eu sabia que eu seria entubado.
E os senhores, as senhoras sabem que os estudos dizem que 80% das pessoas que são entubadas, elas morrem. E quando eu estava ali, minha esposa está com câncer, está se tratando aqui na cidade de Taubaté. O que trouxe-nos aqui foi uma enfermidade grave da minha esposa, fez uma cirurgia, está aguardando mais 2 cirurgias, né? E ela aqui, eu tinha que estar cuidando em Roraima e lá de Goiás da nossa igreja. E retornando para Roraima, no mês de fevereiro, eu já havia contraído Covid no começo da pandemia, mas essa nova cepa da Amazônia, eu fui atingido por ela e eu me vi morto ali em Roraima. E quando eu senti que a vida estava indo embora, eu estava perdendo a minha respiração. Quando vi a convicção de que eu iria morrer, eu me lembrei de que Jesus já havia me chamado e comecei a clamar. Amigos, irmãos, pessoas de muitos lugares começaram a orar. Eu comecei a clamar a Deus. E Deus me levantou, tirou-me daquele leito de doença, esse Covid, que quase me leva para a sepultura. E ali eu decidi que eu não poderia levar para a sepultura aquilo que Deus me deu. Eu teria que compartilhar com muitos homens e mulheres que Deus chamou, mas de repente pode estar com medo, pode estar temeroso. Então nós temos muitas coisas lindas para falar, compartilharmos. E que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, a sua família, o seu ministério. Receba saúde. Se você está doente, está em cima de uma cama. Atos capítulo de número 9, Pedro chega na casa de Enéas. Enéas estava deitado numa cama há 8 anos. E Pedro chegou naquela casa e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e arruma sua cama. Imediatamente ele se levantou. Receba a bênção, receba a cura, receba a saúde, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, rica e abundantemente.